Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Professor David Martins, disciplina de Matemática Financeira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre taxas equivalentes dentro dos juros compostos. Quando eu passei para vocês a relação de exercícios, eu orientei vocês que quando vocês fossem fazer o cálculo e no exercício a taxa e o prazo estivessem em períodos diferentes, para que vocês sempre alterassem o prazo, para que vocês não mexessem na taxa. E por que isso, professor? Porque quando a gente está trabalhando juros compostos, a gente não pode alterar a taxa da mesma maneira que a gente faz no juros simples. No juros simples é bem tranquilo fazer alteração de taxa, taxa proporcional, que a gente fez alguns exercícios. Porém, quando a gente fala de juros compostos, para alterar a taxa, é um processo um pouco mais complexo, tá? Por quê? Porque exige uma fórmula, exige a utilização de uma fórmula. Então, eu fiz essa aula para explicar para vocês como é que funciona aí a alteração de taxa dentro dos juros compostos, tá? Vamos então aqui para o Excel. Aqui, ó, eu trouxe para vocês duas simulações que nós vamos começar trabalhando, tá? Então, a primeira, ó, vamos imaginar o seguinte: nós temos uma taxa de 2% ao mês e a gente quer saber quanto que seria essa taxa se ela fosse em um período anual. Então, nós temos, ó, 2% ao mês. Se fosse um período anual, quanto é que seria essa taxa? Quando a gente estava fazendo exercício de juros simples, vou colocar aqui, ó, juros simples. O que a gente fazia? A gente analisava, ó, eu tenho uma taxa ao mês. Se eu quero transformar essa taxa em uma taxa ao ano, o que é maior, o mês ou o ano? O ano. O ano ele é maior. Se o ano ele é maior, a gente está aumentando o nosso prazo ou diminuindo o nosso prazo? A gente, nesse caso, está aumentando o prazo. Se a gente está aumentando, a gente vai dividir ou multiplicar. Neste caso, nós vamos o quê? Multiplicar. Então, o que a gente fazia? A gente pegava a nossa taxa, 2 vezes. O ano tem quantos meses? 12. Então, a gente fazia 2 vezes 12, que é igual a 24% ao ano. Isso daqui, gente, foi no juros simples. Isso daqui era o que a gente estava fazendo cálculo de taxa proporcional, ok? Deixa eu colocar aqui, ó, juros simples, taxa proporcional. Porém, quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo nos juros compostos, a gente precisa fazer uma fórmula chamada taxa equivalente, tá? Então, aqui ao lado, ó, eu trago para vocês a fórmula. Então, I é igual a 1 mais I elevado, atenção que aqui é elevado, tá? A N dividido por N menos 1 vezes 100. Então, qual que é a fórmula? I é igual a 1 mais I elevado a N quero, que é o prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho. Então, a gente primeiro vai fazer o quê? Resolver o parênteses, 1 mais i. Depois a gente vai fazer o cálculo dessa fração que é exponencial. Depois a gente vai elevar esse resultado a essa potência. Depois, menos 1 e, por último, vezes 100. Então, para vocês verificarem, quando era juros simples, era bem mais prático. Era só analisar se eu estou aumentando o prazo ou diminuindo, se eu divido ou multiplico. E aqui a gente já fazia. Agora, quando a gente está trabalhando juros compostos, para alterar a taxa, a gente precisa utilizar essa fórmula. Por isso que quando a gente faz um exercício de juros compostos, fica bem mais fácil quando a gente utiliza a alteração do prazo. Quando a gente faz a alteração do prazo, fica bem mais tranquilo. Quem quiser alterar a taxa vai ter que utilizar essa fórmula, tá? Então vamos fazer agora esse cálculo. Ó, eu tenho uma taxa de 2% ao mês e eu quero transformar essa taxa
em uma taxa percentual ao ano. Como é que eu faço isso? Então, ó, essa daqui é a fórmula, deixa eu copiar a fórmula. E agora a gente vai alterar os dados aqui, tá? Então, ó, 1 mais I. Qual que é a nossa taxa? 2% ao mês. A gente pode colocar uma taxa percentual na fórmula? Não, a gente não pode. Então, a gente tem que fazer 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Então, é este valor aqui que a gente tem que colocar aqui na fórmula, no lugar do I, tá? Então, no lugar do I, a gente coloca 0,02. Eu vou apagar aqui esse quero. Esse quero eu só deixo aqui para vocês compreenderem que é o prazo que a gente quer. A gente quer o prazo o quê? A gente quer um prazo ao ano, correto? Se a gente quer um prazo ao ano, a gente tem um prazo em qual período? Em mês. Então, ó, o ano tem quantos meses? O ano tem 12 meses. Qual que é o prazo que a gente tem? Ó, então, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, o prazo que a gente tem é de um mês, não é? Nós temos aqui, ó, 2% ao mês. Aqui seria só um mês. E a gente quer transformar o quê? Em um prazo ao ano. O ano tem 12 meses. Menos 1 vezes 100. Então, essa é a fórmula já a gente fazendo alteração, tá? Então, ó, I é igual. Deixa eu pegar agora a calculadora HP para a gente poder calcular. Vamos lá. Então, ó, HP 12C online. Deixa eu abrir aqui. Ok. Bom, então, ó, aqui é a calculadora que a gente vai utilizar. HP 12C online. Certo. Deixa eu só propaganda. Vamos lá, deixa eu minimizar para a gente poder utilizar. Só um momentinho, deixa eu só reduzir aqui. Diminuir a calculadora. Opa. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui na calculadora HP12C? Então, ó, calculadora aqui. Então, FCLX para a gente limpar tudo, ok? O que a gente vai calcular primeiro? Primeiro a gente vai fazer o cálculo do parênteses. Qual que é o primeiro valor? 1. Então a gente vem, coloca um 1. A gente vai utilizar esse número 1 agora? Não, a gente não vai utilizar. Se a gente não vai utilizar, a gente aperta Enter, registra a informação. Qual que é o próximo valor? É o 0,02. Então a gente vem aqui, ó, 0,02. E o que a gente vai fazer? Soma. Então a gente vem aqui, ó, soma. Então 1 mais 0,02 é igual a 1,02. Qual que é o próximo valor que nós temos? Ali, ó, é o 12. Então, ó, 12. Eu vou utilizar esse número 12 agora? Não, eu não vou utilizar. Se eu não vou utilizar, o que eu faço? Aperto o Enter, eu registro. Qual que é o próximo valor? É 1. Eu vou utilizar esse 1 agora? Vou. Fazendo o quê? Essa divisão. Então, a gente resolve aqui a fração, ó. Certo? Então, 12 dividido por 1, continua o numeral 12. A gente tinha calculado, então, ó, 1 mais 2, que deu 1,02. E agora a gente tem que fazer o quê? Elevado à 12ª potência. Essa soma já está na nossa memória, é só apertar o quê? Ó, y elevado a x. Isso daqui, ó, esse cálculo aqui das chaves deu quanto? 1,27. O que a gente faz agora? Ó? 1 menos, e por último que a gente faz? 100 vezes. Então, uma taxa de 2% ao mês, ela é igual ao quê? A 26, deixa eu colocar aqui, ó, 26,82% ao ano. Aqui, ó, 26,82%. Se nós tínhamos, então, uma taxa ao mês, nós transformamos essa taxa ao mês em uma taxa ao ano, ela deu um total de 26,82% ao ano. Então, observem que, ó, se no juros simples, 2% ao mês
é igual ao quê? A 24% ao ano. Já nos juros compostos, 2% ao mês é igual ao quê? A 26,82% ao ano. Então, para fazer alteração de taxa, a gente precisa utilizar o quê? Essa fórmula. A gente não pode simplesmente vir aqui no exercício e fazer a alteração de fórmula como se fosse uma taxa proporcional. Isso daqui a gente só faz quando são juros simples. Juros compostos é só através dessa fórmula, ok? Então, ó, solucionamos aí o primeiro exercício. Então, ó, 2% ao mês, ele é igual a 26,82% ao ano. Isso aqui, lógico, falando de juros compostos, ok? Então, nós resolvemos já o primeiro exemplo. Agora eu trago aqui para vocês um novo exemplo, que é assim, ó, nós temos uma taxa de 12% ao ano. Eu quero transformar essa taxa de 12% ao ano em uma taxa percentual ao mês. No juros simples, como é que a gente fazia isso? O que é maior, o ano ou o mês? O ano é maior. Se o ano é maior e nós temos uma taxa ao ano, nós estamos indo para uma taxa ao mês, a gente está diminuindo ou aumentando esse prazo? A gente está o quê? Diminuindo. Se a gente está diminuindo, a gente vai dividir ou multiplicar? A gente vai dividir. Então, no juros simples, a gente fazia o quê? A gente vem aqui, ó, e 12, que é a nossa taxa, dividido por 12. Por que por 12, professor? Porque o ano tem 12 meses. 12 dividido por 12 é igual a 1% ao... Opa, deixa eu colocar do outro lado. 1% ao mês. Então, no juros simples, uma taxa de 12% ao ano é igual a uma taxa de 1% ao mês. Nos juros compostos, é diferente. A gente não pode fazer desse jeito. Quando for juros compostos, a gente tem que utilizar a fórmula da taxa equivalente. Então, vamos lá, utilizar essa fórmula, tá? I é igual a 1 mais I elevado ao prazo que eu quero dividido ao prazo que eu tenho, menos 1 vezes 100. Vamos alterar as informações? Quando nós estamos fazendo um cálculo e utilizando uma fórmula matemática, a gente pode usar uma taxa percentual? Não, a gente não pode usar uma taxa percentual. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente faz para tirar esse sinal de percentual? A gente faz o quê? 12, que é a nossa taxa, dividido por 100. 12 dividido por 100 é igual a 0,12. Então, aqui na fórmula, ó, como é que vai ficar? Vai ficar, ó, 1 mais 0,12 elevado. Qual que é o prazo que a gente quer? A gente quer um prazo com relação ao mês. Então, com relação a um mês. Qual é o prazo que nós temos? Nós temos uma taxa ao ano. E o ano tem quantos meses? 12. Então, ó, aqui embaixo. E aqui nós montamos a nossa equação. Então, ó, 1 mais 0,12 elevado a 1 dividido por 12 menos 1 vezes 100, ok? Então vamos lá, pegando aqui a calculadora HP12C. FCLX para pagar. Qual que é o primeiro valor que nós temos aqui? É 1. A gente vai utilizar esse número 1 agora? Não, a gente não vai. Se a gente não vai utilizar, a gente vem e aperta a tecla Enter. Qual que é o próximo valor? É 0,12. A gente vai utilizar esse valor agora? Vai. Fazendo o quê? A soma. Então a gente vem aqui, ó, aperta o mais. Qual que é o próximo valor? O 1 da potenciação. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não, a gente não vai. Então o que a gente faz? Aperta o Enter para registrar. Qual que é o próximo valor? O 12. A gente vai utilizar esse 12 agora? Vai. Fazendo o quê? Essa divisão, dividindo aqui a fração. Então, o que a gente precisa calcular agora? A gente fez o primeiro cálculo, 1 mais 0,12, que deu 1,12, elevado a 0,08. Esse 0,08 está no visor, 1,12 está já registrado na calculadora, então a gente só vem aqui e aperta, ó, y elevado a x. Agora, qual que é o próximo valor? O 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Vai, fazendo o quê? Subtração. E por último, a gente vai multiplicar por 100.
Então, 100 multiplica. Qual que é o resultado? 0,95. Então, a taxa, o I, é igual a 0,95% ao mês. Então, ó, aqui o resultado, 0,95% ao mês. Então, uma taxa de 12% ao ano, ela é igual a 0,95% ao mês. Isso daqui, gente, foi o quê? Juros compostos, tá? Taxa equivalente. No juros simples, quanto tinha dado? 1% ao mês. É diferente, dá uma diferença considerável nos cálculos, ok? Então, ó, quando a gente está trabalhando com juros simples, a gente faz o cálculo da taxa proporcional, que é bem tranquilo, isso a gente já tinha feito exercício em sala de aula. Nos exercícios de juros simples, a gente continuou fazendo esse tipo de cálculo, então tranquilo. Porém, quando a gente está trabalhando com juros compostos, e eu relembro vocês que juros compostos é o que é utilizado no nosso sistema financeiro, então a gente não pode alterar o prazo, a taxa, me desculpem, a gente não pode alterar a taxa de juros fazendo como se estivesse calculando juros simples. Quando a gente vai calcular, alterar a taxa de juros, a gente precisa utilizar essa fórmula da taxa equivalente, ok? Ou, o que eu sempre aconselho meus alunos, é que quando vocês estiverem no exercício de juros compostos e o prazo e a taxa estiverem em períodos diferentes, o que vocês fazem? Alterem o prazo. Fica mais fácil alterando o prazo. Quem quiser alterar a taxa, pode? Pode, mas para alterar a taxa, vai ter que utilizar essa fórmula, ok? Então, ó, aqui foi 2 exemplos que eu trouxe para vocês. Agora, vamos pegar aqui alguns dados existentes. Deixa eu pegar aqui, ó, na internet mesmo. Aqui, ó, é o site do Banco Central do Brasil, que eu já tinha apresentado para vocês. O site do Banco Central do Brasil, ele tem diversas informações sobre o nosso sistema financeiro, tá? Aqui, ó, eu vou acessar para analisar quais são as taxas praticadas no cheque especial, ok? Então vamos olhar aqui, ó. Deixa eu carregar. Ó, então aqui a gente vai entrar em estatísticas, taxas de juros. Quando a gente acessou estatísticas, taxas de juros, vamos acessar aqui, ó, ao lado, cheque especial. E aqui, ó, no cheque especial, vamos para o último, quem está em último colocado aqui, ó. Vamos pegar um banco mais conhecido, tá? Então a gente vai pegar aqui a taxa, ó, do Itaú. O Itaú é o 28º banco que está cobrando a maior taxa de juros no cheque especial no período de 20 de março a 26 de março. Então, neste período, o 28º banco que mais cobrou juros no cheque especial foi o Itaú Unibanco. Lembrando que, quando a gente está falando de cheque especial, é o limite que fica disponível lá na conta corrente, tá? Então, ó, o Itaú está cobrando o quê? Uma taxa de 8,33% ao mês. E se a gente for analisar aqui essa taxa, ó, ela dá 161,10% ao ano. Vamos ver então se essa taxa aqui, ó, se ela está batendo, ok? Ó, 161,10% ao ano é a taxa do Itaú. Ó, 161,10% ao ano é a taxa do cheque especial do Banco Itaú, ok? Vamos analisar aqui, ó, se fosse juros simples, ó, então, juros simples, ó, se fosse taxa proporcional. Opa! Juros simples, taxa proporcional. O que a gente faria neste caso aqui? Se fosse cálculo de juros simples, taxa proporcional, e a gente quer transformar essa taxa ao ano em uma taxa ao mês, o que a gente faz? O que é maior, o ano ou o mês? O ano ele é maior que o mês. Se nós temos uma taxa ao ano e a gente quer vir para uma taxa ao mês, a gente está diminuindo ou aumentando o nosso prazo? A gente está diminuindo o prazo.
Se a gente está diminuindo o prazo, a gente vai ter que dividir ou multiplicar? A gente vai ter que dividir. Então, no juros simples, como seria 161,10 dividido, o ano tem quantos meses? 12. Então, a gente faria esse cálculo aqui, ó. 161,10 dividido por 12. Deixa eu pegar aqui HP para a gente calcular, ó. Vamos lá. FCLX 161,10. Enter para a gente registrar a informação. 12 divide 13,43. 13,43% ao mês. Então, ó, uma taxa de 161,10% ao ano. A gente fazendo a taxa proporcional, o cálculo da taxa proporcional, para transformar essa taxa que está ao ano em uma taxa ao mês no juros simples, ela deu quanto? 3,43% ao mês. Porém, se o cálculo no nosso sistema financeiro são juros compostos, a gente não pode fazer o cálculo assim, ó. A gente vai ter que utilizar o quê? A fórmula da taxa equivalente para transformar essa taxa aí numa taxa mensal, porém nos juros compostos, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, deixa eu copiar a fórmula. Vamos lá, copia aqui a fórmula. Deixa eu só ajustá-la. Vamos lá. Posso usar uma taxa percentual na fórmula? Não, não posso. Eu tenho que usar só taxa unitária. Como é que eu faço então para tirar esse sinal de percentual? A gente pega a taxa 161,10 dividido por 100. 161,10 dividido por 100 vai dar o quê? 1,61. Isso daqui, ó. Ok? Então, 161,10 dividido por 100 dá 1,611. Então, ó, aqui substituindo na fórmula 1 mais i, o nosso i é o quê? 1,611. Qual que é o prazo que a gente quer? A gente quer um prazo ao mês. Então, a gente está falando de um único mês. E a gente tem um prazo o quê? Um prazo ao ano. O ano tem quantos meses? 12. Fazendo a substituição, ficou assim na nossa fórmula. Agora a gente vai calcular. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a calculadora HP12C, FCLX. Deixa eu diminuir aqui o tamanho para a gente poder calcular. Vamos lá então, ó. Qual que é o primeiro valor? O primeiro valor é 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não, a gente não vai. Então o que a gente faz? Enter, a gente registra. Qual que é o próximo valor? O 1,611. A gente vai utilizar esse valor agora? Vai. Fazendo o quê? Fazendo aqui, ó, soma. Qual que é o próximo valor? É o 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não, a gente não vai. Então a gente aperta o Enter, a gente registra. Qual que é o próximo valor? O 12. A gente vai utilizar esse valor agora? Vai, porque primeiro a gente precisa calcular aqui a fração. Então, 1 dividido por 12 deu 0,08. Isso daqui é uma potenciação desta soma. Então, a gente vem ó, e aperta y elevado a x. Então, 1 mais 1,611 elevado ao quê? A 1 dividido por 12. Quanto que deu? 1,08. Qual que é o próximo valor? 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não. Então, o que a gente faz? Subtrai. E, por último, o que a gente faz? A gente multiplica por 100. Qual que foi a nossa taxa? 8,33% ao mês. Então, ó, I é igual a 8,33% ao mês. Aqui, ó, 8,33%. Então, uma taxa de 161,10% ao ano. Quanto que dá essa taxa ao mês? Nos juros compostos, 8,33% ao mês. Olha a diferença para o juro simples. No juro simples seria o quê? 3,43% ao mês. Mas só que o exercício não é de juros simples. Então não é isso daqui.
Então, ó, aqui está correto. Agora, vamos analisar lá na tabela do Banco Central do Brasil, para verificar ó, qual que seria a taxa. Então, a gente falou aqui, ó, Banco Itaú, não foi? Banco Itaú, tá aqui, ó. Banco Itaú, ao ano, 161,10%. Ao mês, quanto que o Itaú cobra no cheque especial? 8,33% ao mês. A gente calculou ó, e bateu certinho a taxa. Ok? Então, quando a gente vai fazer uma mudança de taxa de juros, porque o período cobrado na taxa e o período que foi investido ou tomado emprestado esse recurso são diferentes, a gente não pode utilizar a mesma sistemática da taxa proporcional. A gente precisa fazer um cálculo de taxa equivalente utilizando essa fórmula. E utilizando essa fórmula, a gente chega no resultado exato. Ok? Professor, mas por que a gente vai usar isso daí? Vamos analisar aqui, ó. Peguei até um exercício, ó. Relação de exercícios de juros compostos. Aqui, ó, no exercício 3. Era 3? No exercício 2, vamos analisar, ó. O montante para um capital inicial de 10 mil a juros compostos de 5% ao trimestre durante 6 meses. É aproximadamente. Vamos calcular esse exercício. Vamos fazer o cálculo deste exercício. Então, ó, o montante, ele quer que a gente calcule, então, o M, ok? Ele não sabe. Ele quer que a gente calcule isso. Para um capital inicial de 10 mil, então nosso capital é igual a 10 mil reais. A juros compostos de 5% ao trimestre, então ó, o I é igual a 5% ao trimestre. Durante 6 meses, o nosso M é igual a 6 meses. É aproximadamente. Então, ó, o que ele quer que a gente calcule neste exercício? Neste exercício, ele quer que a gente faça o cálculo do valor do montante, sendo que nós temos um capital de 10 mil, uma taxa de 5% ao trimestre e um prazo de 6 meses. A gente pode calcular o montante, sendo que a nossa taxa é 5% ao trimestre e nosso prazo são 6 meses? Eles estão no mesmo período? Não, não estão no mesmo período. Se eles não estão no mesmo período, a gente não consegue calcular. A gente vai ter que ajustar. Ou a gente ajusta o quê? A taxa de juros, mas como é um exercício de juros compostos, para eu alterar a taxa de juros, eu tenho que utilizar a fórmula aqui da taxa equivalente, ou a gente altera o prazo. Não é mais fácil alterar o prazo? Vamos lá, ó. 5% ao trimestre. O trimestre são quantos meses? Trimestres são 3 meses. Então, 6 meses é igual a quantos trimestres? 6 meses é igual a 2 trimestres. Por que, professor, 2 trimestres? 2 vezes 3 é igual ao quê? 6 meses. Então, ó, 5% ao trimestre. 2 trimestres. Estão no mesmo período? Sim, estão no mesmo período. Então, com essas informações, a gente consegue calcular. Vamos lá pegar HP, ó. Deixa eu pegar aqui HP. Então, ó, aqui está HP. Vamos calcular então. Ó. F, CLX para a gente limpar. Eu vou calcular pelas teclas financeiras, tá? Então, como é que a gente faz esse exercício aqui na calculadora HP? Como é que a gente faz? 10 mil. Aí a gente vai apertar a tecla PV, que é um valor presente. No exercício, ele não deixa claro se é um valor de investimento ou se é um valor que a pessoa pegou emprestada. Então a gente vai deixar aquele valor positivo, ok? Então vai ser o quê? 10 mil PV. Como é a calculadora e utilizando as teclas financeiras, a taxa é sempre percentual. Então a gente vai colocar 5i. Depois a gente vai colocar 2, porque a gente alterou nosso prazo. A gente não está trabalhando mais com 6 meses, a gente está trabalhando agora com 2. Então, ó, 2M. Opa, calma aí. Então, ó, 2N.
por último, a gente quer calcular o quê? O montante. O montante é o FV. Então a gente vai na calculadora e aperta a tecla FV. Vamos ver quanto vai dar o resultado então. Ó, vamos lá. Ó. 10 mil. A gente aperta então PV, que é o valor presente. 5. A gente aperta a tecla I. 2. N. E aperta FV. Qual que deu o resultado? R$ 11.025. Então, ó, juros compostos. Quando a gente tem aqui, ó, um capital de 10 mil aplicado ou tomado emprestado a uma taxa de 5% ao trimestre durante 2 trimestres, o montante tem que ser R$ 11.025. Ok? Isso daqui, ó, que eu acabei de fazer, foi do jeito que nós calculamos os exercícios de juros compostos. Como eu tinha dito para vocês, não era para vocês alterarem a taxa, somente o prazo. Porém, agora a gente já sabe alterar a taxa. Vamos ver como que a gente faz agora, alterando a taxa? Vamos calcular então. Deixa eu só botar aqui as informações iniciais. Certo. Ó, só vou deixar aqui ó, o resultado, tá? Ó. O resultado, quanto que deu? Deu 11.025. Tá? Deixa ele aqui assim. 11.025 foi o resultado. Vamos calcular agora, então, ó. O exercício quer que a gente calcule o quê? O valor do montante. No exercício, o capital são 10 mil, a taxa de 5% ao trimestre e o prazo são 6 meses. Taxa e o prazo estão no mesmo período? Não, não estão no mesmo período. Então a gente não consegue calcular. Para a gente conseguir calcular, o que a gente tem que fazer? Ou a gente transforma o prazo em um prazo trimestral, que foi o que nós fizemos no primeiro exemplo, ou a gente transforma o quê? Essa taxa que é de 5% ao trimestre em uma taxa ao mês. Aí a gente também consegue calcular, tá? A gente pode. Então a gente vai fazer o quê? Alterar essa taxa e passar essa taxa que está ao trimestre para uma taxa ao mês. A gente pode utilizar na fórmula, porque eu vou ter que utilizar essa fórmula para alterar a taxa. A gente pode utilizar uma taxa percentual? Não, a gente não pode. Então aqui está 5% ao trimestre, eu tenho que transformar essa taxa em uma taxa unitária, ok? Como é que a gente faz? Como é que a gente tira esse sinal de percentual? 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 vai ser igual a 0,05. Então é com essa informação que a gente vai para essa fórmula de taxa equivalente, ok? Então, ó, I é igual a 1 mais I, elevado a N, que é o prazo que eu quero, dividido por N, que é o prazo que eu tenho, menos 1 vezes 100. Vamos lá, ó. 1 mais I, então aqui eu já substituo as informações. O meu I na fórmula é 0,05. O prazo que eu quero, a gente quer trabalhar com prazo mensal, ok? Então a gente está falando o quê? De um mês. Qual que é o prazo que a gente tem? A gente tem um prazo trimestral. Por que trimestral, professor? Porque a nossa taxa é ao trimestre. Então, o trimestre tem quantos meses? 3. Então, ó, 1 sobre 3. Substituindo as informações, como é que ficou? 1 mais 0,05 elevado a 1 sobre 3 menos 1 vezes 100. Então, ó, I é igual. Deixa eu pegar HP, vamos lá. Então, aqui com a HP, vamos calcular. Então, FCLX. Qual que é o primeiro valor que a gente tem? É 1. A gente vai utilizar esse 1 agora? Não, a gente não vai. Então, o que a gente faz? Enter para registrar. Qual que é o próximo valor? É o 0,05. A gente vai utilizar esse valor agora? Vai. Então, o que a gente vem aqui? Ó, mais. Porque aqui é uma soma, ok? Então, primeiro a gente resolveu o parênteses, tá? Depois do parênteses, as chaves. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? 1 é o primeiro valor. A gente vai utilizar esse valor agora? Não, a gente não vai. Então, o que a gente faz? Registra. Qual que é o próximo? É o 3. A gente vai utilizar esse 3 agora? Vai. Fazendo o quê? A divisão. Então, a gente já dividiu.
Esse 0,33 é a potenciação de 1,05. Então é só vir aqui, ó, e apertar o y elevado a x. Depois a gente faz 1 menos, e por último, 100 vezes. Quanto que deu isso daí? Deu 1,64. Então, ó, aqui a gente vem e é igual a 1,64% ao mês. Ok? Vou deixar aqui na calculadora, tá? 1,64% ao mês. Deixa eu ver se tem mais valor. Pode ser que dê diferença, porque ó, tem mais valor aqui escondido, tá? Mas vamos deixar só assim para a gente ver se a gente chega no valor aproximado lá. Então, ó, uma taxa de 5% ao trimestre é igual a 1,64% ao mês, tá? Ó, aqui eu vou trabalhar com 4 casas para a gente chegar mais próximo do valor, tá? Então, ó, 1,6396. 63,96. Aí assim a gente chega mais próximo ao resultado. Vamos lá, então. A gente vai fazer o cálculo agora nas teclas financeiras da HP, ok? Como é que vai ficar? Ó, o nosso capital, 10 mil. Capital é PV. Nossa taxa, a gente não vai utilizar mais os 5% ao trimestre, nem o 0,05, que isso aqui só serve para a fórmula matemática. A gente vai usar esse daqui, ó, 1,6396, tá? Então a gente vai registrar isso na tecla I e o prazo 6N. Porque aqui, ó, taxa percentual ao mês, prazo em meses. O que a gente quer calcular? O montante. Montante FV. Então, ó, calculadora HP12C. Vamos apertar aqui, ó. FCLX para limpar tudo. Vamos lá. 10 mil PV. Ok? 1,6396 I, que é a taxa, e 6N. A gente quer calcular o quê? Valor futuro, FV. Deixa eu colocar aqui, ó, F2 para trabalhar com duas casas. O resultado, quanto que deu? 11.024,98. Nossa, professor, não bateu. Viu? Eu utilizei aqui, ó, 4 casas. Como eu utilizei 4 casas, o valor foi aproximado, tá? O valor ele não bateu exato porque eu não utilizei as 6 casas que eu sempre peço para vocês. Então, assim, quanto mais casas a gente utilizar, a gente chega no valor exato. Porém, como eu não utilizei as 6 casas, utilizei 4, aqui, ó, cheguei no valor aproximado, deu uma diferença que de 2 centavos. Mas vocês viram, essa taxa aqui, ó, já está bem mais próximo o resultado do que se eu tivesse feito 5 dividido por 3, para transformar uma taxa trimestral em uma taxa mensal pelos juros proporcional. Ia dar totalmente errado o cálculo, tá? Então, ó, o que fica de lição aqui para vocês? Vocês viram que aqui, ó, eu fui fazer o cálculo do montante. Primeiro a gente fez o cálculo do montante alterando o prazo, foi bem tranquilo e a gente chegou no valor exato de 11.025. Depois a gente foi fazer o cálculo, mas ao invés da gente alterar o prazo, a gente alterou o quê? A taxa. Para alterar a taxa, a gente tem que utilizar a fórmula da taxa equivalente, para aí sim depois a gente conseguir calcular. Como eu utilizei 4 casas, depois da vírgula, eu cheguei no valor aproximado, deu 11.024,98, deu 2 centavos de diferença, ok? Como eu tinha dito para vocês quando vocês foram resolver os exercícios, quando a gente tem uma série de exercícios de juros compostos, quando a gente está trabalhando com juros compostos, é mais fácil alterar o prazo. Alterar a taxa é possível? É, nós fizemos. Porém, alterar a taxa é um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que utilizar essa fórmula da taxa equivalente. Ok, pessoal? Então, este foi o vídeo para explicar sobre a taxa equivalente dentro dos juros compostos. Eu vou passar para vocês também
alguns exercícios de taxa equivalente só para vocês fazerem a alteração da taxa, tá? Ela não vai estar dentro de um exercício como nós tínhamos resolvido lá os exercícios compostos. É só alterar o quê? A taxa, ok? Utilizando a fórmula com HP12C, certo? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, me envie mensagem na sala de aula do Google, lá um comentário privado, ou me envie um e-mail. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Uma boa Páscoa para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.